Minha história, minha vida. Até os 7 anos de idade, eu era uma criança perfeitamente normal, como qualquer outra criança da minha idade. Uma criança que brincava, que estava descobrindo o mundo à sua volta. Uma criança curiosa que, nesta fase de descoberta, estava ali crescendo, aperfeiçoando a sua cognição. Mas aos 7 anos de idade, tudo começou a mudar na minha vida. Tudo começou a se transformar de uma hora para outra, de repente, sem aviso prévio. Eu me lembro que um certo dia, a minha mãe chega e abre a porta do meu quarto e diz: Guilherme, se arrume, nós vamos sair. Naquele momento eu me levantei e comecei a me arrumar, pensando que iríamos para um passeio, que iríamos para a Americana, fazer compra, que iríamos ao centro da cidade. Bom, um passeio trivial e costumeiro. Eu acabo de me arrumar e vou até a sala onde a minha mãe estava e disse: Olha, estou pronto. E ela também estava pronta. Naquele momento, ela olha para mim e diz: Olha, espere um pouco que o táxi está chegando. Eu me assustei e disse: Olha, vamos de táxi? Bom, deve ser algo especial. Então, o táxi chega, ele buzina, saímos da nossa casa e eu olhava para a expressão facial da minha mãe e ela estava com a expressão facial entristecida. O aspecto físico dela era de quem literalmente estava muito triste, passando por uma dor imensa. Porém, na minha idade de 7 anos, na minha imaturidade emocional, psíquica, eu deixei para lá. Entramos no táxi e fomos pelas ruas de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Naquele momento, eu olhava e minha mãe muito séria dentro daquele táxi. E o taxista começa a seguir um endereço que ela havia passado, um endereço estranho. Eu olhava para as ruas que estavam ali, as casas e tudo, estava muito estranho para mim. De repente, depois de algum tempo dentro daquele táxi, o motorista para o táxi e diz: Aqui, nós chegamos. Parou o carro. Aquela tensão tomou conta dentro do táxi. A minha mãe olha para o motorista e diz: Fique aí, porque nós vamos voltar para o mesmo lugar. Minha mãe desce do carro, eu desço do carro e ela vai diante de uma casa que eu não conhecia. Eu nunca tinha ido àquela casa. E naquele momento ela bate palma. Ela bate palma e sai alguém. E a pessoa que sai é o meu pai. O meu pai estava dentro daquela casa. Não sei o que ele estava fazendo, ou não sabia até aquele momento. A minha mãe olha para o meu pai e diz: Bonito, Guilherme. Ele tem o mesmo nome que eu, né? Eu tenho o mesmo nome que ele. Olha e diz: Bonito. O que você faz aqui? Eu recebi uma mensagem, alguém me mandou dizer sobre este endereço e que você estava aqui na casa da sua amante. Naquele momento ele gelou. As pessoas da casa começaram a sair e de dentro da casa sai a amante que o meu pai estava mantendo, justamente. Aquilo foi uma confusão intensa e dentro da minha cabeça, de uma criança de 7 anos de idade, uma confusão muito grande. Eu me lembro que o meu pai saiu à rua, começou a segurar a minha mãe, e a minha mãe muito furiosa, muito brava, xingando, falando um monte de coisa, e ele tentando segurar e as pessoas se aglomerando ao redor dele, e naquele momento, ela olha para ele e diz: Eu vou embora e a sua mala vai estar na rua. Você não vai entrar dentro de casa. Aquela confusão, ele tentando os conter, escondendo as pessoas, o tumulto, e eu ali olhando, e naquele momento, algo começou a mudar dentro de mim, dentro do meu coração, dentro das minhas emoções.
Naquele momento, eu comecei a sentir um grande ódio, uma grande raiva. Eu comecei a olhar para o meu pai e não ver ele como um pai, mas como um inimigo que havia ferido a pessoa que eu mais amava na vida, que havia ferido não somente a pessoa, mas também a mim, porque ele havia traído a família que ele tinha. E naquele momento, um ódio cresceu e se estabeleceu dentro do meu coração, e eu comecei a chorar de raiva, gritando: como você pôde fazer isso com a gente? Como você pôde fazer isso com a mãe, comigo? Não somos mais uma família. Então minha mãe me pega pelos braços, me leva para dentro do táxi, me coloca lá. Ela entra do outro lado, fecha-se as portas e agora nós vamos para a nossa casa. Chegando em casa, ela começou a arrumar as roupas do meu pai, colocando dentro de uma mala e começando a jogar e todo mundo chorando, aquela confusão intensa, e eu ali ainda petrificado, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo, porque era muito novo para mim. Uma criança de 7 anos de idade, passando por aquela cena, por aqueles fatores traumáticos, e a raiva crescia, e eu começava a sentir intensificado aquele ódio dentro de mim. Aquele ódio, ele se torna em algo profundo, enraizou no meu coração. A partir daquele momento eu tive agonia, preguiça, não queria vê-lo na minha frente. Da mesma forma, minha mãe, quando ele chega em casa mais tarde, a mala já estava arrumada e estava na calçada. Ele tenta entrar em casa, mas não consegue. A minha mãe só grita: pegue as suas coisas, vá embora, não te queremos mais aqui. E assim ele faz. Diante de algumas tentativas frustradas, ele pega a sua mala e vai. Não sei para onde ele foi, mas eu sei que ele deixou uma família destruída, uma família em pedaços, e uma criança de 7 anos de idade com um trauma no seu coração, na sua alma, muito intenso. A partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu já não era mais uma criança como as outras crianças. Eu já não estava tão feliz. Eu já não estava tão alegre. Eu já não tinha tantos sonhos, porque tudo aquilo que eu respirava falava-se da raiva que eu comecei a sentir a partir daquele momento. E é interessante que os dias se passaram. Começaram as lutas e a luta judicial, a luta para o desquite na época, para a separação posteriormente. E aquela luta foi intensa e cada vez que precisávamos falar dele, das coisas que aconteceu, da traição, mais raiva, mais ressentimento, eu guardava dentro de mim, a tal ponto de que eu havia renegado, não queria mais saber e havia me tornado um órfão de pai vivo. A partir daquele episódio, veio a separação. Da separação, veio a minha repulsa. O juiz determinou que de tempo em tempo ele poderia me pegar e eu deveria ir para a casa dele. E quando chegava esse tempo, era um tempo de transtorno, era um tempo de agonia, porque eu não queria ir, eu não queria estar, principalmente porque dentro da nova casa dele, aquela pessoa do começo estava morando lá. Ele havia se ajuntado com ela. E todas as vezes que eu via aquela cena, mais raiva, mais desespero vinha ao meu coração e à minha alma. Foi quando um dia, foi quando um dia eu tive um sonho. E nesse sonho, alguém apareceu para mim e disse: vá a tal casa, vai a tal lugar. E quando eu acordo, aquele sonho estava na minha cabeça, tal casa, tal lugar. E eu contei para minha mãe e nós fomos para aquela casa, nós fomos para aquele lugar. Quando nós entramos, era um centro de espiritualidade. Era um centro de espiritualidade. Quando naquele lugar nós perguntamos sobre o que acontecia, o que eles faziam ali, e meio que eles tinham uns cultos no meio da semana, e fomos convidados então para ir para este culto. Naquele culto, quando nós fomos, algo incrível aconteceu.
a entidade que estava ali, incorporada naquele indivíduo, olhou para mim, ainda criança, e disse: Eu sei o que você passou. Você está com muita raiva, você está com muito ódio. E aquela entidade começou a falar tudo aquilo que havia acontecido. E quanto mais aquela entidade começava a falar, mais eu sentia paz, porque a todo momento aquela entidade falava: Nós te entendemos, nós te entendemos, nós te entendemos. E aquela entidade falando, então ela falou algo que mudou algo dentro de mim, que veio de encontro àquilo que eu estava sentindo para além da raiva, para além da decepção, para além do ódio que estava crescendo dentro de mim. Aquela entidade, além de ter dito que me entendia, aquela entidade disse: Você é especial, você tem um dom e por isso nós te queremos aqui, no nosso centro de espiritualidade, para que você venha desenvolver os teus dons mediúnicos. Imagine só, aquela criança com 7 anos de idade estava vindo agora de um lar que havia sido destruído, a figura paterna havia sido desconstruída da sua mente, do seu coração, das suas emoções, lutas internas, raivas. Aquela criança pensou com ela: alguém me entende e alguém gosta de mim, alguém sabe do que eu estou passando e alguém me aceita. Aquela criança então ficou naquele centro de espiritualidade e ela passou vários anos da sua vida dentro daquele centro de espiritualidade. Deixa eu te dizer uma coisa: a vida, às vezes, não é fácil para ninguém. A vida, às vezes, é dolorida. A vida nos fere, nos machuca e literalmente nós sangramos em vários episódios e momentos da nossa existência. Porém, devemos tentar manter a serenidade, porque a minha vida começou a mudar para pior aos 7 anos de idade, mas lá na frente eu consegui vencer. Eu consegui trazer uma outra transformação benigna, benéfica para a minha vida. Eu não sei o que te feriu, eu não sei há quanto tempo você está ferido, sangrando, mas eu sei de uma coisa: Jesus, ele pode transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua família. Não importa o que você passou, nem o que você está passando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você gostou desse conteúdo, um pouquinho da minha história de quando tudo começou a mudar, quando tudo começou a ser transformado, se você gostou aí, curte, compartilhe aí este vídeo e se você quer que eu dê continuidade à história da minha vida a partir dos 7 anos de idade, quando eu entrei no centro de espiritualidade, o que aconteceu naqueles anos posteriores que eu entrei? Fique aqui, diga aí, quero, continue, diga alguma coisa para que eu possa saber que esse vídeo está ajudando alguém com a história da minha vida, o meu testemunho. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou o Guilherme, eu sou psicanalista, neuropsicanalista, sou teólogo, sou também pastor da Assembleia de Deus há mais de 30 anos, aí cuidando de pessoas, tanto na espiritualidade, dentro da igreja, quanto na psique de cada pessoa. Sim, porque como psicanalista, neuropsicanalista, eu ajudo pessoas a superar os seus traumas, medo e fobia. Então, muito obrigado pela sua companhia, por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe, te ilumine e faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê muita paz. Paz, saúde e prosperidade em todas as áreas da sua existência. Fique com Deus, seja feliz, viva bem.